Fala personal, beleza? Estamos aqui então de novo para mais uma sériezinha agora de pernas, membros inferiores, e a gente vai começar aqui com o treino de membros inferiores para iniciante. Então, para iniciante, a gente tem muito detalhezinho para a gente enxergar, a gente tem muita coisinha para a gente avaliar no seu aluno, porque os membros inferiores, a gente tem um acréscimo de peso, um acréscimo muito alto de peso lá no avançado, e se a gente trouxer alguns errinhos, algumas falhas mecânicas até o avançado, isso pode ser muito prejudicial. Então é importantíssimo você olhar essa aula, perceber vários detalhes, perceber várias avaliações que a gente pode fazer ali no seu aluno, para lá na frente ele não se prejudicar com isso, porque depois que ele criar esse vício motor, lá na frente para corrigir vai ser muito mais difícil. Então corrige já no iniciante, começa a aplicar exercícios que vão ajudar na mecânica de movimento já no começo, para lá na frente, nem você, nem seu aluno se estressar com isso. E para isso, estou aqui com o Moacir, o nosso aluno iniciante de pernas, e a gente vai fazer uns exercíciozinhos aí top. Hoje vai ser top, hoje vai ser legal para correção postural, principalmente lá na frente, beleza? Vamos começar então? Vamos lá. Vamos fazer os nossos exercícios aqui de perna e a gente vai priorizar principalmente a correção postural. Por quê? Porque inicialmente o seu aluno vai ter aquele valgismo, é bem provável que tenha aquele valgismo, vai ter o aluno que vai ter aquela protrusão cervical para frente, vai ter aquela protrusão do ombro para frente quando for agachar. Isso tudo aí a gente vai corrigir já no começo, já lá no iniciante. Agora imagina um aluno fazendo valgismo com 100 quilos aqui em cima, fazendo valgismo aqui, imagina a sobrecarga que vai gerar no joelho, tornozelo. Então, se a gente corrigir lá no começo, ele vier bem alinhadinho, bem afiadinho para fazer o avançado, vai ser excelente. Beleza? Então, assim, a gente vai fazer o primeiro exercício aqui, que já serve como aquecimento para o seu aluno, que vai ser o agachamento na caixa. Então, aí a gente vai fazer aqui um agachamentozinho numa caixa que tem aqui mais ou menos 40 centímetros. Essa caixa aqui, ela tem mais ou menos 40 centímetros. O que a gente pode fazer? Vamos fazer nessa caixa aqui, mas depois eu vou gerar algumas adaptações caso essa caixa seja muito baixa ou caso ela fique muito leve para o seu aluno. Porque iniciante, às vezes, ele já tem uma mecânica de movimento boa, por mais que ele seja iniciante, e aí a gente vai fazer algumas adaptações aqui, beleza? Então vamos lá, fazendo o agachamento na caixa. O que a gente vai chegar para o seu aluno, vai avisar. Então, a mecânica do agachamento, vai dar uma geralzona para ele, A gente vai botar os pés mais ou menos, na largura do quadril, ele é um pouquinho mais afastado que a largura do quadril, e as pontas dos pés. As pontas dos pés, elas ficam um pouquinho mais afastadas, para fora. Isso, essa é o que você vai avisar para o seu aluno, o que fica mais confortável para ele. Então, essa é a mecânica básica do movimento. Vai agachar, a linha do joelho vai alinhar com a ponta do dedão lá. Então, como se fosse uma linha, chegando do joelho até o dedão. E o seu aluno vai agachar, tocando o glúteo lá na caixa. Tocou na caixa, levantou. Aí você pode perguntar para o seu aluno, tá confortável? Sente alguma pressão? Sente alguma coisa? Acha que o joelho está indo muito para fora, para dentro? Sente alguma coisa? Pouquinho de desequilíbrio só. Desequilíbrio. Pouquinha coisa. O resto tá normal, tranquilo. Então, o que pode ser o desequilíbrio? Às vezes, pode ser não estar pressionando os dedos contra o chão, então firmando o arco plantar no chão, Se tem algumas academias que pode fazer sem tênis, Então, se puder fazer sem tênis, você pode pedir para o seu aluno tirar o tênis, se ele assim desejar, se ele permitir, tirar o tênis para avaliar o arco plantar. Então, se os pés dele estão fazendo essa garra no chão, Então, os dedos firmando no chão junto com o calcanhar. Porque às vezes os dedos soltam, é comum, de iniciante levantar os dedos para agachar, e acabar perdendo o equilíbrio no movimento. É para fazer esse arco. Exatamente, fazer o arco, firmar ele bem no chão. Entendi. Excelente. Aqui a gente pode ver, que com o agachamento nessa posição, o joelho faz um leve valgismo. Então, a gente pede um pouquinho, a ponta do pé pode afastar um pouco para fora, ela fica mais diagonal. Sim. Isso, aí a gente pode jogar, sentir mais?
Sentiu mais? Excelente. Ele já encaixou mais esse movimento. Isso, joga o braço para frente e o ombro para trás. Então, como se fosse estufar o peito aqui, né? Vai lá para equilibrar mais, ó. Isso, ele vai equilibrando mais e nessa câmera aqui a gente consegue enxergar, ó, que o movimento ele fica muito mais encaixado, ó. Muito mais encaixado. Só que é o seguinte, obviamente, nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo vai ser igual. Aqui, pro Moacir aqui encaixou perfeitamente esse agachamento com os pés em diagonal para fora. Só que vai ter gente que quando for agachar com os pés em diagonal para fora, vai fazer um afastamento muito grande dos joelhos. Fazer muito assim, ó. Faz um sumô praticamente. Quase um sumô, exatamente. Então, a gente tem que prestar atenção nesses movimentos porque não é uma regra. Então, não é uma regra eu fazer com os pés apontados para fora. Aqui, a gente encaixou. A gente sempre pede para o aluno fazer um pouquinho de movimento para fora, porque vai ser mais fácil dele permanecer com os joelhos afastados e não fazer o valgismo. Só que, numa dessas, ele pode jogar muito para fora. Então, você pede para ele, tenta botar o pé um pouquinho mais para dentro e o joelho não tão para fora, para ele ir encaixando. Encaixando, aí é aqui que a gente vai trabalhar o movimento de agachamento dele, para ele conhecer o movimento de agachamento dele, o que fica mais confortável para ele e também que fica menos lesivo. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho tendência a valgismo. Se eu fizer o agachamento assim, eu tenho a tendência de meu joelho fechar. Então eu tenho que botar um pé um pouco para fora para o meu joelho acompanhar a ponta do pé. Então o joelho sempre acompanha a ponta do pé. Por quê? Por que a gente vai fazer para fora ou para dentro? O joelho ele vai ter que sempre acompanhar essa linha. Então se eu fizer para fora, então no caso do sumô, né, para fora, o joelho acompanha a ponta do pé. No caso do agachamento, joelho, ponta do pé. Então ele sempre vai ter que acompanhar para fazer esse movimento, sempre mantendo o ângulo, né? Então aqui, ó, fizemos o agachamento, né? Tal qual aquecimento, conhecendo o aluno, a gente vai jogar esse movimento aqui, já para saber se ele agacha bem, se ele consegue, né, permanecer no movimento, se ele não tem um valgismo, se ele não tem uma retificação na lombar, se ele consegue agachar profundamente, mas passei esse exercício para o meu aluno, ele não consegue tocar na caixa, às vezes ele não consegue agachar, né? Você vai pegar alunos que não conseguem agachar profundamente, isso no iniciante é muito comum, então ele vai relatar, não consigo chegar na caixa, medo também, não consigo chegar na caixa de jeito nenhum, dói, sente medo, não consegue, o que você pode fazer? São duas alternativas. Se aí na sua academia tiver uma caixa maior, que é o caso daqui, a gente tem a caixa um pouco mais alta, que é essa daqui. A gente pode colocar a caixa um pouco mais alta. Então, não tem problema, a gente não está aqui querendo gerar hipertrofia no seu aluno nesse primeiro momento, a gente não quer um atleta nesse primeiro momento. A gente quer que ele execute o movimento corretamente, que é o caso do agachamento. Então, se ele tem medo, se ele não consegue, ele não vai fazer. Então, a gente traz segurança para o seu aluno. Primeiro, começa a trabalhar lá onde ele consegue, para depois a gente ir avançando com os métodos. Então, aqui, ó, nesse caso, beleza. Botamos uma caixa mais alta, ele agachou com mais segurança. Mas se não tiver uma caixa mais alta, a gente pode, por exemplo, colocar um step. Coloca um step, né, na caixa, que vai deixar ela mais alta. Isso normalmente acontece com alunos que sofreram acidentes, por exemplo, então que fizeram cirurgia de fêmur, que tem essa limitação, né? Então eles vão fazer um agachamento muito reduzido. Então a gente tem que trabalhar essa segurança com o seu aluno para primeiro ele pegar confiança no movimento e depois ir aprimorando. Então nesse caso aí, ó, pessoal mais de idade, né, que às vezes o iniciante pode ter 80 anos, 70 anos, nunca fez academia na vida, tem medo até de sentar na cadeira, às vezes difícil de levantar de uma cadeira, né, por exemplo. Então a gente faz esses agachamentos mais simples. Então a gente não vai, né, já jogar um agachamento, um método complicado aí para o seu aluno, para não assustar ele logo de cara, né. Então fizemos o agachamento aqui, né, e a gente pode dificultar também. Então, às vezes tem um iniciante, mas seu iniciante é um cara ali que ele já tem uma mecânica, uma consciência corporal já natural.
Ele consegue agachar, ele conseguiu ali fazer o movimento e tudo mais, e para ele ficou leve. Fez na caixa ali, ficou leve, tá tranquilo. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma adaptaçãozinha, duas, né, adaptações. Vamos para a primeira adaptaçãozinha. A gente pode botar uma mini band no joelho. Então, aí na sua academia, se tiver uma mini band, isso aqui é muito bom para iniciantes, né? Mini bandzinha, que ela tem os níveis e tudo mais, né? Pode vestir lá no joelho, ó, e a gente vai trabalhar um outro movimento. Então, seu aluno conseguiu, isso aí mesmo, conseguiu fazer o agachamento lá naquele momento, tranquilo, né? Mas ele tá com um pouquinho de problema de valgismo, por exemplo. Você viu que tá tranquilo, mas quando ele agacha, ele tem ainda essa tendência de dar uma fechadinha no joelho, né? Que a gente chama fechadinha no joelho. A gente vai fazer uma educação para o seu aluno não fazer o valgismo, que é colocar a mini band no joelho. Então, qual é o objetivo da mini band? Ela vai... na patela? Pode ser em cima, acima no caso, né? Isso, acima. Isso. Aqui. Aí. Então, o que vai acontecer? O elástico vai tensionar e vai puxar o joelho, né? Ele vai querer fechar o joelho e fazer esse valgismo. O que vai acontecer? A gente vai automatizar o movimento de abertura, de abdução da nossa perna. Então, vai fazer o agachamento agora, jogando bem o joelho para fora, ó, tensionando bem o elástico, criando essa consciência no aluno. Isso. Tensiona bem, ó. Excelente. Então, automaticamente, o teu aluno já vai fazer essa abdução. Automaticamente, ele já vai tensionar mais o joelho para fora. Porque agora ele está lembrando do joelho ali. Ele está lembrando dessa posição por causa do elástico. Então, é o elástico que está ali pressionando, tensionando para fazer esse movimento. Então, segundo passo, fez, né, aquele movimento, quer fazer uma correçãozinha, quer fazer alguma coisa, joga um elástico no joelho para dar essa tensão e ele conseguir fazer a abdução ali, né, das pernas, para conseguir manter o joelho mais alinhado possível. Outra adaptação é segurando o pezinho. Então, o movimento aqui está encaixadíssimo. Fez o agachamento, alinhou, fez tudo certinho, passamos pela mini band, tá fazendo a abdução certinha, correta, alinhou joelho com o dedão, a gente faz com uma anilhazinha. Então pegou a anilha aqui, trouxe ela no peito, a gente vai agachar, mesma coisa, tocou no banco e volta, tocou no banco e volta. Isso tudo para iniciante, tá? Então são processos de aprendizagem do agachamento pro iniciante. Então, o iniciante tem muito isso, né, de ter às vezes um iniciante muito iniciante que não vai conseguir fazer um agachamento, mas tem aqueles iniciantes que já conseguem a mecânica do movimento e daí pode incrementar um pezinho, certo? Isso. Aí, ó. Que nesse caso, né, a gente vai conseguir incrementar um peso aqui. Então, todo esse processo de aprendizagem ali, todo esse processo no começo ali, servem também como aquecimento. Então, você pode pegar no seu aluno iniciante ali, meu aluno já consegue agachar com peso. Mas você pode chegar lá para ele, no começo, não faz umas 2 sériezinhas de 20 agachamentos com a mini band no joelho. Por quê? Porque daí já vai automatizando esse movimento. Então, já vai automatizando. Para aquecer, sem peso nenhum, bota a mini band no joelho. Vai lá, agacha na caixa, 20 repetições. Beleza? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos fazer a série inicial. Todo esse processo foi só o aquecimento e o processo de aprendizagem para o iniciante, que a gente precisava frisar muito isso no agachamento, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer agachamento com a anilhazinha aqui na caixa, tá? Vamos fazer 2 sériezinhas, 2 séries só, tá? De 20 repetições. 2 séries de 20 repetições com a anilhazinha no peito. Vamos lá? Isso. Tenta botar mais o ombro para trás um pouquinho, ó. Isso, mantendo a postura. Vou ajustar a caixa aqui, trazer um pouquinho mais próximo. Aí, fica mais seguro, né? E a gente só pode aplicar esse movimento com peso se a gente tem segurança do teu aluno, se ele está já ajustado, alinhado toda a mecânica de movimento. Por isso que eu passei por todo esse processo antes
de chegar e já jogar peso para o seu aluno. Então, cuidado, às vezes vem um iniciante aqui, né, para você, vem um aluno que você não conhece, não sabe o que aconteceu, não sabe como é que é o método, como é que é a mecânica de movimento dele e já vai tocar peso. Então, o iniciante tem muito disso. Então, cuidado, a gente faz todo esse processo inicial ali. Foi ali? Tranquilo? Deu uma pesadinha. Deu uma pesadinha? Aham. Excelente. Mas eu me senti bem. Ótimo. Nesse começo, né, aqui nesse agachamento, você pode até perguntar, né? Pode até perguntar as repetições de reserva, mas aqui como vai estar um pouco mais leve, talvez ele vai sobrar um pouquinho mais, mas sobrou quantas assim? Olha, eu faria mais umas 4, talvez. Quase uns 4, 5? Por aí. Beleza. Mas aqui não vamos mexer agora no peso, né? Não vamos mexer no peso agora, mas a gente pode mexer no descanso. Pode mexer no descanso. Vamos dar um minutinho de descanso, dar uma relaxada, respirada. E aí você pergunta para o seu aluno também. Perguntar para o aluno, sentiu lombar? Sentiu alguma dor aqui nas costas, aqui embaixo? Não, dor não. Dor não. Ela pode sentir uma queimaçãozinha até normal, mas uma dor não. Uma espécie de queimação. Isso. Um pouco também na coxa, no finalzinho da coxa aqui. Mas não chega a ser joelho, mas foi mais na coxa. Na região do tendão. Tendão patelar. Senti a coxa trabalhar bastante mesmo. Ótimo, ótimo. Isso aí é porque já está tudo alinhado, já está conseguindo sentir, né, a musculatura do quadríceps, já está conseguindo sentir anterior de coxa. Legal. Mais uma de 20? Mais uma de 20 repetições. Então vamos lá. E a gente observa que o aluno ele já tem essa preocupação, né, em acertar a posição dos pés, acertar a posição dos joelhos. E também é importante, principalmente para iniciante, né, a gente colocar eles na frente do espelho. Na frente do espelho. Então tenta o máximo possível colocar eles na frente do espelho. Já para criar essa conscientização, né, eles enxergar o corpo deles, saber o que está acontecendo. E também porque acontece muito em iniciantes deles quererem olhar para os joelhos. Então é um movimento que a gente não está enxergando, né? Da cintura para baixo a gente não está enxergando. Então a tendência é eles quererem olhar os joelhos. Só que acontece uma coisa, vai gerar tensão na cervical e vai gerar essa inclinação, essa tensão em toda a região da coluna. Então cuidado para não botar os iniciantes fora do espelho, ou se não tiver espelho, esteja sempre junto com eles ali para conseguir orientar eles. Porque se eles fizerem um agachamento olhando para baixo, eles estão gerando essa tensão, né? Eles estão olhando para baixo e prejudicando toda a mecânica do movimento, certo? E aqui, tranquilo? Faria mais umas 2, 3 só. Fazer umas 2, 3. Excelente. E a gente fez aqui, ó, só 2 séries, porque a gente já trouxe, né, aqueles outros exercícios, trouxe já sem peso, com a mini band, já trouxe toda e gerou já essa hiperventilação e já começou a cansar um pouquinho. Então aqui, ó, fizemos o nosso primeiro exercício com as suas variações, que é o agachamento na caixa para iniciantes, certo? Seja ela caixa baixa, seja ela caixa alta, com a mini band no joelho, sem mini band no joelho e também com o pezinho. O que a gente pode depois começar a avançar? Avança no peso. Avança no pezinho, aqui está com 5. Às vezes pode pegar um halterzinho, 2 halterzinhos de 3. Então segura 2 halterzinhos de 3 quilos, vai aumentando de pouquinho em pouquinho, para depois gerar essa firmeza e lá no intermediário a gente fazer agachamento com a barra nas costas. Beleza? Vamos para o próximo exercício então? Vamos lá então. Chegamos então no nosso próximo exercício. Então aquele primeiro foi ali para a gente conhecer o agachamento, preparar o movimento. E aqui a gente vai fazer uma abduçãozinha. Abdução com mini band. Ou pode ser também abdução lá, cadeira abdutora. Pode ser abdução na polia. Aqui a estratégia vai mudar pouca coisa. Então, a gente vai mudar mais os meios, né? A gente vai mudar ou polia, ou uma cadeira que vai mudar o plano, beleza? Mas aqui a gente vai fazer na mini band, que é o que eu tenho aqui no estúdio, uma mini band, certo? Então, assim, ó, por que a gente utilizou a abdução? A abdução, a gente vai preparar a musculatura para a estabilização. Estabilização lá no agachamento, lá no terra. Lá na passada, por exemplo, que mais para frente a gente vai fazer, no intermediário, no avançado, a gente vai fazer uma passada, um afundo. Então a abdução é muito boa, é excelente para a gente preparar a musculatura necessária para a estabilização do nosso joelhinho, do nosso joelhito, para ele não lesionar lá na frente, certo? Então o que a gente vai fazer aqui na abdução?
A gente vai fazer 3 sériezinhas para cada perna, né? 3 sériezinhas para cada perna, de 10 repetições. 10 repetições. E nisso, a gente tem que prestar atenção em várias coisas, porque é iniciante, né? Então, ele não vai saber realmente fazer só uma abdução com a musculatura abdutora. Então, o que a gente vai fazer? Vai explicar para o seu aluno fazendo o movimento, né? Então, você vai flexionar um pouquinho o joelho, vai afastar os pés e voltar. Afastar os pés e voltar. Então, nesse movimento, o que a gente pode fazer? Se tiver no personal 1 a 1 ali, né? Personal 1 a 1, você pode ficar do lado do seu aluno. Se ele precisar, pode botar a mão no ombro, não tem problema. Se assim ele se sentir mais seguro. Ou apoiar na parede, segurar numa máquina, alguma coisa, um bastão, alguma coisa que dê segurança para o seu aluno, certo? Aqui a gente vai fazer de todas essas formas. Então, primeiro, ó, vamos fazer a abdução lá para a perna direita, tá? Então, se quiser, pode apoiar no meu ombro, tá? E fazer o movimento. Então, mesmo 10. Que ele... 10, isso. Mesmo que ele esteja apoiando no meu ombro, eu tô aqui, ó, eu tô vendo o joelho dele, eu tô vendo a posição dele. Então, eu não tô aqui parado, olhando para cima, pensando na vida. Eu tô aqui, ele tá apoiando em mim, mas eu tô prestando atenção no corpo dele, tá? Tô prestando atenção no movimento, certo? Então, faz aí 10 repetições, estabiliza bem. Importante a gente até perceber o movimento do core, então do centro do seu corpo, né? Do tronco aqui. Se depende do iniciante, ele não vai conseguir fazer esse movimento só com a perna, ele vai acabar fazendo movimento com o tronco também. Então vai ter esse movimento, né, do tronco aqui. Então não é para fazer. Então sempre orienta o seu aluno iniciante ali para ele manter o tronco parado. Que também é importante a gente manter ele na frente do espelho, né? Por mais que a gente está aqui junto, explicando para ele, bota ele na frente do espelho e fala, ó, é isso que você está fazendo. Esse movimento, ó, cuidado com essa curvatura do seu tronco. Mantenha o tronco parado e mexa só as pernas. Mexa só os membros inferiores, certo? Vamos para a próxima lá então. 10 repetições. Isso. Sempre olhando para frente. Desequilibrou, botou o pé no chão, não tem problema. Continua a série. Excelente, excelente. Ótimo. Eu achei um pouco mais difícil porque eu sou destro. Achei um pouco mais difícil. O que foi um pouco mais fácil. E é melhor fazer mais curto, mas manter aqui, né? Exatamente. Do que fazer isso aqui. Exatamente. Porque a gente está querendo trabalhar o foco ali nos abdutores, ali nos estabilizadores do seu joelho. Agora a gente vai fazer encostando aqui na polia e depois encostando lá na cadeira flexora. Para a gente mostrar aí as formas que a gente consegue fazer a abdução. Então, se você não está no personal 1 a 1, sempre olhando para frente, exatamente. Se não está no personal 1 a 1, você não pode ficar junto com o seu aluno ali direto, então orienta ele para ele chegar em algum lugar, se encostar ou numa parede ou numa polia. Ah, professor, é para estabilização, então eu tenho que fazer sempre sem encostar em nada? A gente está com um aluno iniciante, né? A gente está com um aluno iniciante, então ele pode sim fazer encostado, depois mais para os níveis intermediários, porque esse movimento é muito bom. Então utilize ele para intermediários, utilize ele para avançados também. Às vezes o seu aluno é corredor, por exemplo, e esse movimento aqui, esse exercício aqui para a corrida é essencial. Essencial, estabilização do joelho na corrida. Na corrida não tem coisa melhor do que a gente preparar os joelhos para corredor, né? Então faz esse movimento aqui. Então, se o seu aluno for intermediário, avançado, se quiser dificultar a execução do exercício, aí sim, não faz segurando em nada. A gente vai fazer só aqui ao ar livre, né? A gente vai fazer sem segurar em nada, sem se apoiar em nada. Por quê? Porque aí a gente vai gerar muito mais estabilização. Muito mais porque é um exercício instável. A gente pode até botar no disco de equilíbrio. Por quê? Porque aí a gente gera essa propriocepção, né, do tornozelo e principalmente para corredores que estão correndo aí na rua, que tem buraco, que tem pedra, que tem um monte de coisa. Se ele pisar em algum desnível, se ele sentir essa instabilidade no tornozelo, ele vai poder se recuperar, né? Ele vai estar preparado para não torcer o tornozelo, para não gerar um rompimento de ligamento, alguma coisa. Por quê? Porque ele já está com essa propriocepção muito trabalhada no tornozelo. Beleza? E aí, como é que foi ali? Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Eu já até
ampliar um pouco mais o movimento. Conseguiu ampliar mais. Excelente. E o iniciante... Mais uma série. E o iniciante é muito comum acontecer isso, né? Porque aos poucos ele vai criando essa própria percepção no próprio treino ali. Ele vai conseguindo modificar o conhecimento dele, né, dessa musculatura. Às vezes não encaixa o movimento no primeiro dia. Não encaixa. Às vezes, por exemplo, vai fazer um agachamento no primeiro dia, não encaixa. Tudo bem, trabalha ali na forma que é possível, mas depois, no outro dia, ele às vezes pode chegar na segunda série, opa, encaixou o movimento, conseguiu, aprendeu. E ali você vai avançando no seu treino, tá? Então cuidado, às vezes o iniciante ele demora um pouco para conhecer o movimento, demora um pouco para executar, então não queira perfeição logo de início. Então trabalhe primeiro, por isso que a gente sempre bota intensidades baixas, volume baixo, para a gente não correr o risco de lesão, porque a gente quer aprender e não quer agora um atleta, a gente quer conhecimento na musculatura, certo? E aí, como é que foi? Bom, bem bom. Tranquilo? Ótimo. Aqui, ó, a gente fez mais realmente para preparar a musculatura. Então não é algo que, quantas repetições de reserva, qual é a percepção de esforço. Não precisa ser um exercício extenuante, não precisa ser, né, que a gente faz lá nos métodos de treino, que chega até a falha muscular. Aqui a gente está criando a própria percepção da musculatura, criando um pouquinho de fortalecimento para a musculatura, que a gente sabe que se o aluno é iniciante, ele não vem de outros treinos, né, de outros métodos, outras modalidades, ele não vai trabalhar esse movimento no dia a dia. Então ninguém anda que nem serizinho durante o dia a dia. Então essa musculatura ela vai estar mais fraca, ela vai estar mais despreparada. Então a gente começa de leve, só para criar essa própria percepção e também não assustar o seu aluno, né? Para no outro dia ele não acordar com tudo dolorido no membro inferior e depois não querer mais fazer academia, né? Porque acontece muito nos iniciantes, o pessoal acha que todo mundo é igual, joga um peso lá em cima, joga uma intensidade elevada, e o iniciante acorda no outro dia, não consegue andar, e daí vai achar que a academia não é para ele e não volta mais, certo? Então aqui, ó, fizemos 3 de 10 da abdução, preparamos o glúteo do seu aluno, tensor da face lata, glúteo médio, e agora a gente vai para o próximo exercício, beleza? Vamos lá! Chegamos então no nosso terceiro exercício de membros inferiores e eu já posicionei o Moacir aqui no nosso leg press horizontal. Então, aqui o que a gente vai fazer? 3 sériezinhas de 10 repetições. 3 de 10. Assim como foi lá na abdutora, né? Na nossa abdução com o mini band, faremos aqui 3 séries de 10 repetições. Então, seguinte, vamos lá. Nesse momento, ó, vamos imaginar aqui que é a primeira vez que você está vendo um leg press, esse monstrão aqui, esse negócio, você sentou aqui, primeira vez que você conhece esse equipamento aqui. Então, a tendência do aluno é só chegar e botar o pé, né? O aluno foi lá e botou o pé, pum, botou o pé. Mas é um aluno iniciante, então a gente pode ser que ele não tenha mobilidade suficiente, pode ser que ele não tenha flexibilidade suficiente, seja encurtado, alguma coisa. Então, botou o pé lá, aí tá lá, professor de academia passou, leg press, aluno botou o pé e foi embora. E nem avaliou, nem viu o que aconteceu com o seu aluno. Olha só, olha aqui, ele botou o pé lá em cima na plataforma, o que aconteceu com a coluna lombar dele ali? Olha a retificação, olha como que sobra um espaço aqui, ó. No vídeo vocês conseguem enxergar. Aqui ele vai fazer o movimento, por mais que seja leve, seja um movimento um pouco mais leve, porque agora no começo a gente está, né, começando com essa intensidade baixa, mas vai gerar tensão aqui na coluna lombar dele. Vai gerar uma tensão, vai gerar um desconforto desnecessário para a coluna dele. Então, ó, botou os pés lá em cima, avaliei. Opa, teve uma retificação na lombar ali, ó. Teve uma curvatura que não é necessária para o movimento. Então, o que eu posso falar para ele? Tenta encostar as costas lá atrás, sem mexer no pé. Não consegue? Não consegue. Então, o que a gente pode fazer? Baixa um pouquinho o pé. Vai lá, tenta abaixar um pouquinho o pé, ajusta bem. E além disso, quando ele abaixar o pé, presta atenção no calcanhar. Se ele não fica na ponta do pé, né? Que às vezes pode acontecer isso também. Então o aluno não consegue ficar com o pé todo na plataforma quando ele abaixa. Abaixou o pé, né? Organizou aqui, ó. Pode botar a pontinha do pé um pouquinho mais para fora, porque eu avaliei aqui que o joelho dele tá muito fechado. Só a ponta do pé lá, a pontinha. Isso, aqui. E olha aqui, ó. Agora ele ajustou e já encaixou mais a lombar aqui. Encaixou a lombar no movimento. Então, presta atenção, tá? Presta muita atenção nesse movimento, porque iniciantes, eles não conhecem
essa máquina aqui, eles não sabem como que vai executar, eles não sabem o que é uma retificação lombar, eles não sabem o que é um encurtamento. Então eles só vão botar o pé aqui em cima e vão querer empurrar. Cuidado, presta muita atenção nisso para não machucar o teu aluno, tá? Então a gente vai começar aqui fazendo as primeiras 10 repetições. Vamos lá? Encaixou? Isso! Empurrou e voltou, bem devagarinho, tendo consciência do movimento. Isso. Só cuida com o joelho, pode afastar um pouquinho mais. Isso, manter ele alinhado com a ponta do pé. Assim como foi lá no agachamento. O joelho apontando junto com a ponta do pé. 10? 10 repetições. 10. E aí, como é que tá? Ficou bem leve. Bem leve? Bem leve. Então, ó, é o seguinte. O aluno aqui relatou que ficou bem leve o exercício. Ah, professor, é um aluno iniciante, então vamos deixar leve. Não, calma aí. Tá leve, leve a moderado, beleza, né? Um leve, que eu digo aqui, eu costumo dizer para meus alunos, tem que ser fazível. Então é um leve fazível, é um leve que ele está sentindo uma intensidade, beleza. Agora ele falou aqui muito leve para ele não é nada. Muito leve aqui não está intensidade alguma. Então sim, eu vou lá aumentar um pouquinho de peso. Aí, então, lá no começo eu falei, né, que cuidar com acréscimo de peso, assim como cuidar com não acrescentar peso também. Então, às vezes, seu aluno está fazendo ali e não está gerando nenhuma sobrecarga para o organismo dele, não está gerando nenhum desafio para ele. O que também vai ser chato. Vai ser chato. Pô, você pega um aluno ali, por mais que ele seja iniciante, e ele tem uma força, né? Às vezes é um iniciante, mas ele já tem um trabalho, por exemplo, né? O serviço dele já é algo que exija mais força, então ele já vai ter mais força naturalmente. Às vezes o corpo dele já tem mais força naturalmente. Você vai lá e começa a botar pouco peso, para ele não fica desafiador e ele vai acabar desistindo também. Aumentamos o peso ali e prepara o movimento. Pontinha do pé para fora, joelhinho para fora, encaixou a lombar lá, tá tudo bem encaixadinho e vamos fazer mais 10 repetições. Vamos lá, cuida do joelhinho lá, afasta um pouquinho e vamos fazer o movimento. Relaxa um pouco o pescoço, ó, volta para trás, isso. Outra coisa também que a gente tem que prestar atenção nos nossos alunos, porque ele vai gerar essa tensão na cervical, né? Pode gerar essa tensão na cervical, empurrando a cervical para frente e daí lá no final do movimento, ao invés de ele sentir a perna, ele vai sentir o pescoço. Então, cuida lá, pede sempre para os seus alunos relaxarem o pescoço, relaxarem os ombros também. Isso em exercícios, por exemplo, de membros superiores acontece muito, né? Tensionar o ombro. Então, cuidar, relaxar essa região. E aí, como é que ficou agora o peso? Ficou bom. Ficou bom? Sentiu o pezinho? Sim. Agora sim, ó. Beleza. Essa aqui foi exatamente a nossa segunda série com um pezinho agora mais adequado para o seu aluno. Quando eu certo? chego aqui, eu posso fazer isso aqui, não? Não pode. Bloqueio articular, não. Então, ó, então a gente sempre deixa aqui. Isso, um pouquinho de flexão e sem bloqueio articular. Sempre deixa um pouquinho sobrando. Sempre deixa um pouquinho da flexão para a gente não haver esse bloqueio articular no joelho. Então, vamos descansar um pouquinho. Aqui ele já me relatou que agora foi bom. Agora ele sentiu o pezinho ali para a gente fazer o leg press. Então, tá ideal, a gente vai descansar aí cerca de 1 minuto, 1 minuto e 15. E a lombar, como é que tá? Tá bem confortável. Tá legal? Tá confortável? Ótimo. Excelente. Sempre pergunta pro seu aluno também, principalmente os exercícios que a gente vai fazer sentado, né? Porque pode acontecer, né, de jogar essa carga tudo para lombar e acabar gerando tensão excessiva, é aquilo que a gente não quer, beleza? Então, vamos lá para nossa terceira série de leg press. Sempre posicionando bem bonitinho, e empurrou e voltou. Mais 10 repetições. Excelente. Excelente. Aí, excelente. Tranquilo? Sentiu alguma dor? Nada? Nada. Só a musculatura trabalhando mesmo. Só a musculatura trabalhando. Excelente. E esse foi o nosso terceiro exercício de perna, o leg press horizontal.
beleza? Vamos pro próximo então? Vamos lá. Fala personal, chegamos aqui então no nosso quarto exercício, que é o terra. O terra com kettlebell. Kettlebell aqui, a gente pegou um kettlebell mais levinho, tá? Mais tranquilo de fazer. Pode ser também, se a sua academia não tiver um kettlebell, pode ser um halter. A gente pode fazer com halteres também, assim como faria um sumô, né? A gente pode pegar aqui parte de cima do halter, né? Segurar ele aqui, desde que seja leve, né? Para fazer o terra também, certo? Seria uma adaptação. Então, a gente vai fazer com o kettlebell, né? Se aqui no meu estúdio eu tenho e permite a gente a fazer, que fica mais confortável, com um step. Por que eu botei um step aqui? Vai reduzir a amplitude de movimento? Vai reduzir a amplitude de movimento. Mas, nesse primeiro momento, né? Que eu já venho falando desde lá do primeiro exercício, que hoje a gente está aqui para criar consciência corporal, para criar mecânica de movimento, porque membros inferiores têm muito isso, né? A gente perder a mecânica de movimento. Então aqui a gente vai trabalhar conscientização no terra, para depois a gente conseguir colocar lá a nossa barra, conseguir fazer o terra na barra bonitinho. Então vamos começar trabalhando só com kettlebell, o nosso movimento de terra. Então aqui, ó, o que a gente vai precisar falar para o seu aluno? Como a gente vai ter um step aqui, vai ter algo na frente dele, né? Entre as pernas aqui dele, então entre os pés, né? A gente vai ter que entrar aqui. Eu vou falar pro meu aluno aqui, ó. Lembra lá daquela posição do agachamento que a gente trabalhou? Sim. Pontinho de pé, joelhinho para fora. É a mesma coisa que você vai fazer, só que com um pouquinho mais de afastamento por conta do step. Tá. A gente vai pegar o kettlebell com as mãos juntas, né? Porque a amplitude dele, o tamanho dele aqui não permite um afastamento muito grande, então as mãos juntas aqui, pegou em cima, deixa os ombros para trás, que a tendência do aluno, né, iniciante é, quando pegou, como é fechado, pegou, os ombros vão para frente. Então, ó, pegou, joga para trás, peito estufado, e aí tem uma diferença do agachamento. Então, ao invés da gente agachar como a gente estava agachando lá, né, com o peito para frente, a gente vai ter uma inclinação do tronco, né, jogando o quadril para trás e agachar um pouco menos. Então o joelho ele vai dobrar um pouco menos e a gente vai inclinar mais o movimento, tentando buscar o step, tentando tocar o kettlebell no step. Isso, a gente pode até agachar um pouco menos e inclinar um pouco mais o tronco, como se eu quisesse olhar para o chão, né? Como se eu quisesse chegar lá e olhar para o step, certo? Isso, fazendo esse movimento. Tá tranquilo aqui de executar? Tá legal? Não sente nenhuma dor? Não. Não sente nenhuma dor? Excelente. Isso é importante a gente também perguntar para o seu aluno, porque por mais que seja leve, às vezes com essa inclinação ele pode sentir a lombar. Ele pode sentir, às vezes a lombar está despreparada, pode sentir, certo? Então a gente vai fazer aqui, mesma coisa que a gente havia feito, 3 séries de 10 repetições, certo? Vamos lá executar o movimento então? Foi lá olhando para o chão, voltou. Foi lá olhando para o chão e voltou. Sempre prestando atenção nos mesmos pontos. Calcanhar, joelho, lombar, ombro, tá tudo alinhado, tá tudo perfeito. Então a gente vai deixar o aluno trabalhar nesse movimento. Se por acaso a gente está tentando trabalhar com ele aqui e há uma retificação da lombar, ele tem essa curvatura na coluna e a gente não consegue corrigir, você não consegue falar para o seu aluno, faz o movimento, faz a que a gente chama de quadril para trás, né? Joga o quadril para trás e ele não consegue de jeito nenhum, aí o melhor a se fazer seria realmente não executar esse movimento por enquanto, certo? Por quê? Porque ele vai gerar muita tensão e aí vai prejudicar o seu aluno. Aí sim seria o ideal não fazer esse movimento agora, certo? Tranquilo ali? Sentiu alguma dor? Nada? Não. Não? Não. Perfeito. E o peso? Como é que tá? O peso tá legal. Tá legal? Sente o peso, sente trabalhar. Tô cansando do treino, tô ficando cansado nos exercícios, né? Mas tá bom para executar. Excelente. Tá bom para executar. Perfeito. Então a gente vai manter esse peso, tá? Porque agora não é a hora da gente aumentar tanto esse peso aqui por causa da preparação aqui. Então a gente vai dar um descansinho aí de mais ou menos 1 minutinho. Sentiu a lombar aqui, alguma coisa, mas não de dor. Não de dor. Ah, excelente. Porque eu vi aqui que a posição está perfeita, o movimento está perfeito. E a gente pode então, depois de 1 minutinho já podemos começar de novo o nosso movimento. Mais uma série de 10 repetições.
Outra coisa que pode acontecer também, né, para alunos iniciantes, isso aqui, principalmente se a gente bota no espelho, né, eu já havia falado para a gente colocar eles de frente para o espelho. Quando a gente coloca o aluno de frente para o espelho para executar o terra, tende a ter essa elevação do queixo, né? Então, quando ele vai executar, ele vai querer olhar ele no espelho. Então, cuidado, tá? Fala pro seu aluno, olha pro chão, porque às vezes a gente pode gerar muita tensão aqui na cervical, né? Muita tensão no pescoço e acaba machucando mesmo, sente dor, às vezes não vai sentir tanta dor que no dia não vai conseguir olhar pro lado, certo? Porque a gente tem que saber que é iniciante, né? E aí, tranquilo? Nada de dor, nada, tranquilo, só sentindo agiu a musculatura mesmo. Só sinto que quando eu vou um pouquinho pra frente, o meu pé levanta atrás. O pé levanta. Pouquinha coisa. Ah, interessante, ó. Tem que achar esse equilíbrio, né? Tem que achar esse equilíbrio, exatamente. Tem que achar o equilíbrio e também, às vezes, pode ser por conta da preensão, igual a gente falou lá no agachamento. Do arco plantar, né? A preensão lá dos dedos no chão, que acontece bastante, né? Do aluno agachar e os pés subirem, aí acaba perdendo o equilíbrio, certo? Às vezes até a questão do tênis, né? O tênis que está sendo utilizado para fazer o agachamento. Então a gente tem que prestar atenção nisso também, que eu até tinha esquecido de falar lá no agachamento. Que depende do tênis, por exemplo, o tênis que a gente está aqui, para iniciante, não é muito adequado. Então, claro, vamos botar aqui que foi a primeira vez que ele veio na academia aqui comigo. Então, ele não vai saber isso, mas conversa com o seu aluno. Você tem um tênis mais baixinho para a gente fazer só o treino de agachamento. Um tênis um pouquinho mais firme, né? Às vezes tem um tênisinho aí, aquelas chuteirinhas de futsal, por exemplo, que é mais firme, que é no chão. Então, fala para o seu aluno, esse seria um tênis mais ideal para a gente fazer o agachamento. Por quê? Esse tênis que a gente está, que é o tênis de corrida, né? Ele é muito macio. Ele é muito macio, então ele gera muita instabilidade para o nosso pé. Então gera muita instabilidade. Então ele vai, na hora de fazer o agachamento, ele vai tender a fazer o valgismo. Na hora de fazer o terra, ele vai tender a ficar instável, fazer o valgismo. Às vezes jogar a gente para trás ou para frente, depende do drop do tênis, né? A diferença entre a parte de trás e a parte da frente. A pisada do pé da pessoa. A pisada do pé da pessoa. Então a gente tem sempre que orientar o nosso aluno. Então realmente a gente é o professor do nosso aluno. Explica para ele o porquê do tênis, explica para ele o porquê do joelho, explica para ele tudo. E quanto mais conhecimento você jogar para o seu aluno, mais ele vai querer ficar com você. Então, vamos lá. Fazendo terra de novo. Última série de terra. Fazendo a movimentação. A inclinação está ótima. Essa aqui eu gostei. Ah, gostou? Gostei dessa dica do step. Show. Legal. Show de bola. Excelente. Bom. Ótimo. Tranquilo? Lombar, sentiu alguma coisa? Não, senti bem a perna mesmo. A perna mesmo, trabalhar. Ótimo, excelente. E aí tem um negócio que eu quero falar com o nosso personal aqui do outro lado da tela. A gente fez o terra aqui, né? Às vezes a pessoa pensa, vou trabalhar terra com iniciante, não é melhor deixar ele intermediário, avançado lá pra gente conseguir pegar a barra, ter mais força para fazer. Mas aí a gente pensa, como é que a gente vai pegar alguma coisa do chão, né? Como é que o nosso aluno vai pegar alguma coisa do chão? Como é que o nosso aluno vai, né? Às vezes um aluno que tem ali seus 60 anos, 70 anos, que já está começando a ter algumas limitações, às vezes mora sozinho, vai querer pegar uma caixa de ferramenta, vai querer pegar uma caixa de leite lá no chão, alguma coisa assim, uma bombona de água, né, um galão de água, e não está preparado. Uma vez eu estava conversando com uma aluna e eu perguntei isso para ela. Então, por que você está fazendo terra? Daí ela falou, eu estou fazendo terra para trabalhar glúteos, para trabalhar posterior. Eu falei, não, você está trabalhando terra, legal, o glúteo trabalha isso, mas você está fazendo terra por quê? Porque lá no seu dia a dia você vai precisar pegar alguma coisa do chão. Você vai precisar pegar alguma coisa pesada, você vai precisar ajustar alguma coisa, ou até mesmo você vai estar, às vezes, limpando alguma coisa, né, um armário, alguma coisa, você vai ficar lá parado, né, em isometria, fazendo esse movimento. Então, a gente tem que trabalhar o terra desde a iniciação, desde lá do seu aluno iniciante, por mais que seja com peso pequeno, já para automatizar esse movimento. Então, a gente vai automatizar esse movimento de, às vezes, vai pegar alguma coisa, já vai lá fazer a posição do terra. Então, já vai trabalhando essa movimentação, já vai preparando, né, o seu aluno para o dia a dia dele. Isso é importantíssimo. Mais do que, né, a nossa estética,
também a saúde do seu aluno, né? Ele chegar ali numa maioridade, né? Chegar ali nos seus 60, 60, filho, neto, às vezes tem filho, tem neto, exatamente, pegar a criança do chão, às vezes, imagina, seu aluno lá com 65, 70 anos, chega, tem um neto pequeno, não pode brincar com o neto, por quê? Porque depois que abaixa, ele fica o dia inteiro ruim. Então, olha só, o quão é importante a movimentação aqui no nosso dia a dia, né? Na nossa vida em si. Então sim, trabalhe terra com o seu aluno desde lá da iniciação para preparar ele para a vida, certo? Então, feito aqui, vamos para nosso último exercício, a extensora. Vamos lá? Vamos. Fala personal, chegamos então no nosso último exercício de membros inferiores, a cadeira extensora. Cadeirinha extensora que a gente vai trabalhar os vastos, né? Então, mais aqui um exercício monoarticular, além da abdução. E aqui a gente vai trabalhar também 3 séries de 10, para a gente deixar padronizado lá nos nossos exercícios. E vamos fazer com um pezinho mais leve, mais calmo, mais tranquilo, que é o que já está aqui, né? A gente vai fazer aí sobrando umas 4 repetições, tá? Isso eu falo para você, então você periodiza aí para o seu aluno mais ou menos umas 4, 5 repetições na reserva. Por quê? Porque a gente só quer realmente começar a trabalhar essa estimulação dos vastos aqui, tá? Então, vamos fazer lá? 3 séries de 10 repetições. Então, sempre falando para o seu aluno o seguinte, segura lá na cadeira, né? Se ele não conseguir segurar com as pontas dos dedos, segura com a mão lá no banco, o que achar mais confortável, né? O que tiver mais confortável. Sempre mantendo as costas ali encostadas, assim como foi lá no leg press, bem encostadas no banco e os pés abraçando o eixo lá, né? A almofadinha do nosso movimento. Então, ó, como é que foi? Como é que foi aqui a execução? Tranquilo. Tranquilo? Mais um pouquinho. Vai botar mais peso? Sentiu leve? Beleza. Foi igual o leg. Foi igual o leg? Aquela primeira foi bem mais leve, aí depois ficou certinho. Ficou legal? Isso aqui também. Excelente. E a mesma coisa do leg, não bloquear ali, não fazer... Não bloquear, exatamente. Não bloqueia a articulação. Isso em nenhum movimento. Aqui também. Isso, pra gente chegar no máximo ali. Outra coisa também que acontece muito iniciante é fazer aquele chute, né? Para começar a chegar, dar aquele chute no movimento. Então, cuidado. Sempre fala para o seu aluno lá, faz devagar tanto a concêntrica quanto a excêntrica. Então, não faz um chute para levantar a máquina. Vai devagar, né? Faz aquele movimento calmo, tranquilo. Chegou quase no final da extensão, volta devagar também. Então, sempre fazendo movimento com calma. Cuidado, tá? Porque nesse chute, às vezes até a máquina ela sai do pé e volta. Então, isso é perigosíssimo. Então, cuidado com esse movimento de chute. A gente não está trabalhando potência aqui. A gente está trabalhando a hipertrofia dos vastos com o seu aluno, certo? Vamos lá para mais uma série de 10 repetições. Então, ó, presta atenção aqui no movimento, ó, ele faz esse movimento de abraçar a almofadinha no final aqui, ó, com as pontas dos pés. Então, ele mantém as duas iguais, mantém as duas tensionadas da mesma forma. Pode acontecer com o seu aluno, às vezes, dele tensionar um e deixar a outra relaxada, deixar o outro pé relaxado. Cuidado, porque isso pode gerar tensão de maneiras diferentes nas pernas e tensão de maneiras diferentes na lombar também, porque não é porque ele está trabalhando aqui monoarticular que ele não vai gerar tensão na lombar, certo? E aqui agora, como é que foi com esse pezinho? Ficou certo. Ótimo, excelente. Dá uma descansadinha aí. E isso você pode falar para o seu aluno também, ele tem liberdade de mexer o peso. Se ele sentiu que está muito leve, pode aumentar um pouquinho, certo? Pode falar para o seu aluno, ó, sentiu que está muito leve, quer dar uma aumentadinha ali? Pode aumentar um pouquinho, não tem problema. Só cuida não que ele aumentar, você tem que prestar atenção se ele não está perdendo qualidade de movimento, tá? Então, mas para iniciante, até para intermediário, eles têm um pouquinho esse receio de aumentar muito o peso. Então, eles vão aumentar só se realmente estiver muito leve. Claro, tem exceções, né? Tem exceções, a gente sabe que tem pessoas que vão querer só peso, mas aí está o seu papel de educar o seu aluno e falar que não é só peso, não existe só peso como intensidade de exercício. Tranquilo ali? Posiciona lá para a gente fazer mais uma sériezinha, a nossa última série, botando os pés, isso, alinhando os pés ali, fazendo o movimento, excelente.
Encostou no banco, respira peito estufado, ombro para trás. Isso, excelente. Excelente. Como é que foi aqui? Tranquilo? Tranquilo. Nenhuma dor? Só sentiu aqui quadríceps, os vasos? Ótimo, excelente. Ótimo. E fizemos aqui o nosso treino para iniciantes de membros inferiores. Só que assim, ó, você deve estar prestando atenção aí, já notou alguma coisa, né? Poxa, iniciantes, a gente fez tanto exercício, né? A gente fez tanto volume de exercício, tantas séries, tantas modificações aqui. Mas você percebeu uma coisa, que a gente fez tudo com intensidade baixa, né? Intensidade menos do que moderada. Então assim, ó, esse princípio aqui, esses iniciantes para membros inferiores, a gente trabalha mais a conscientização, mais a automatização do movimento. Então, cuidado nesse começo, às vezes, né, fazer um volume muito baixo com uma intensidade muito baixa também. Então, somar os dois muito baixos, que também é aquele mesmo assunto que eu já tinha falado, não vai ficar desafiante para o seu aluno. Então, ó, vamos lá. A gente fez aqui um volume um pouco mais elevado, né, que seria na literatura considerado um volume elevado para iniciantes, mas se você perceber, a gente fez ali mini band, a gente fez agachamento com peso corporal, às vezes, né, aquela adaptação que eu falei, com step em cima da caixa, que ficou mais leve sim. Ali, o leg press, fizemos um pouco mais leve, o terra, mais leve e com amplitude menor, tudo só para criar mais consciência de movimento. Então, aí a gente tem as relações, né, entre o que o avançado precisa, o que o iniciante precisa, o que o intermediário precisa. Então aqui a gente não foca na hipertrofia, a gente não foca em deixar o seu aluno sair arrastado do treino, a gente foca mais na execução bonitinha, na preparação do movimento, para lá na frente sim a gente conseguir fazer bastante intensidade sem nenhum risco. Beleza? Então esse foi o treino de iniciantes. Valeu, Moacir. Valeu. É isso. Show. E fiquem com os próximos vídeos. Até mais!